Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Depois de um tempo sem gravar, estamos de volta, e dessa vez por uma boa causa, para apresentar a nossa próxima lição. A nossa próxima lição do quarto trimestre de 2022. A Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Na verdade, a igreja ela depende plenamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que foi prometido. Jesus disse que não nos deixaria órfãos e enviaria um outro Consolador. E na revelação progressiva da divindade, nós temos o Espírito Santo atuando como ator principal no período da igreja. Nós temos toda a Trindade trabalhando constantemente, mas é um espaço, agora esse momento é um momento de protagonismo do Espírito Santo, o Consolador prometido por Deus. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre essa lição que é tão importante. A revista como um todo, a apresentação da revista. Semana que vem teremos o vídeo da primeira lição. Como eu disse, fiquei um tempo sem gravar por causa da minha rotina de trabalho. Durante a pandemia, o setor que eu trabalho, o setor que eu desenvolvo a atividade principal, de trabalho, ficou parado e eu tinha mais tempo de gravar. Agora voltou as atividades e eu estou tendo uma certa dificuldade de gravar. E eu peço a você que ore por mim, porque eu entendo que é um período temporário esse trabalho. Eu trabalho há um bom tempo, mas eu entendo que o chamado de Deus para dedicar em tempo exclusivo para a obra dele, para o reino dele, está chegando e eu peço suas orações. Eu peço também que, se esse conteúdo for relevante para você, sempre que a lição for relevante, compartilhe com seu amigo que é professor da escola bíblica também e nos ajude a divulgar esse trabalho. Sempre que eu gravo um vídeo, o meu intuito é que esse vídeo, que essa aula possa ajudar algum irmão, algum obreiro da casa do Senhor que vai ministrar essa lição. Se ela ajudar um irmão, já é válido. E às vezes esse ensinamento que esse obreiro vai repassar para a igreja, ele pode edificar a vida de muitos. Então é com grande satisfação que eu faço esse trabalho. Eu espero que você possa continuar orando por mim, pela minha família, pela minha casa, pelo meu ministério e interagindo com esse conteúdo, compartilhando, curtindo e deixando aí o seu comentário, porque isso com certeza nos ajuda a motivar, nos faz com que sintamos participante desse grande projeto que é gerido, gerenciado, que é movido pelo Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja ela só funcionou bem no início por causa da ação do Espírito Santo. Jesus disse que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo. Ele fala que aos seus discípulos receberem o Espírito Santo, eles seriam revestidos desse Espírito, do Espírito Santo. Ficai aqui até que vocês sejam revestidos do poder do alto, revestidos do Espírito Santo. Que os discípulos seriam enchidos para serem testemunha. E às vezes a gente olha essa passagem e pensa, os discípulos foram cheios para dar testemunho. Não, é para ser. Há uma diferença entre dar testemunho e ser testemunho. Eu posso ir a um local e falar algo. Olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu estou dando testemunho de algo. Agora, quando se trata de ser testemunha, é encarnar essa mensagem. E só quem foi revestido pelo Espírito Santo é capaz de mover em direção ao propósito de ser igreja, de viver o reino de Deus, de viver a vontade de Deus. E a igreja primitiva, ela é movida pelo Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que durante todo o livro é um livro de atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dínamos, é o poder que move a igreja. E por muito tempo,
a igreja foi esfriando, esfriando e deixando de desfrutar da ação do Espírito Santo, e nós historicamente percebemos uma igreja apática, uma igreja que se deixou corromper. Eu tenho todo o cuidado de não dizer que Deus deixou de agir. Às vezes nós fazemos algumas análises e achamos que Deus ficou durante aí quase 2000 anos sem agir, porque as pessoas não estavam buscando o Espírito Santo, buscando o mover do Espírito Santo de forma tão intensa. Mas nós percebemos que a forma como a igreja atuou durante muitos anos foi uma atuação apática, porque às vezes queria fazer algo na força do braço, mas o poder que move a igreja é o poder do Espírito Santo. E aí nós percebemos, a partir do final do século XIX, nós percebemos a igreja buscando, sendo avivada, tendo um encontro com o Espírito Santo. E o que nós presenciamos, a partir do movimento que é chamado de movimento pentecostal, nós presenciamos uma igreja que muda o cenário de diversos países, inclusive o nosso aqui. Nós temos igrejas aqui no Brasil, como a Assembleia de Deus, né, que é a denominação que nós fazemos parte, que tem aí aproximadamente quase 30, no último censo de 2010, acho que tinha 27 milhões de membros. Enquanto a segunda, né, denominação com um número expressivo, com um número maior de participantes, se não me engano é a Batista, com 3 milhões de membros. Então fica nítido, fica claro que a igreja, quando ela deixa ser dirigida pelo Espírito Santo, a coisa flui, porque foi feita para funcionar através do Espírito. É o Espírito que capacita. É o Espírito que faz lembrar de todas as coisas, ou seja, de tudo que você vivenciou, que você aprendeu, que você buscou. É o Espírito que vai fazer com que você se lembre. Além de tudo, é o Espírito que convence o homem do pecado, da situação dele de pecado e do juízo. Então, se não houver uma busca, uma interação com o Espírito Santo, a coisa fica bem limitada. Deus age onde ele tem liberdade para agir. O Espírito Santo age onde ele tem liberdade para agir. Então, daí nós vemos a importância dessa lição. Outra coisa que eu fiquei muito feliz com essa lição, ela é comentada pelo bispo Oídes José do Carmo, e a minha história, em termos de interesse pela ministração da palavra, tem muito a ver com a atuação do bispo Oídes, que na época que eu comecei a ouvir as primeiras vezes, era o pastor Oídes. Ele era pastor aqui no estado de Goiás, numa cidade chamada Iporá. Ele já tinha passado por uma cidade vizinha de onde eu morava, que é Porangatu. Eu fui criado em Minasul, e ele sempre ia nas escolas de obreiros, nas escolas bíblicas para obreiro, ministrar. E ele tem uma simplicidade tremenda para ministrar. Na época, eu cuidava do som da igreja, uma igreja muito grande, com muitas dificuldades para sonorizar, equipamento limitado, e eu tinha que estar em todos os eventos. E tinha uma dificuldade de prender minha atenção, os pregadores, para a palavra. Mas o pastor Oídes falava numa simplicidade, com uma linguagem comum, acessível, fácil de entender. Toda vez que ele ia ministrar, eu ouvia todas as ministrações. E para mim foi muito marcante esse período, esse tempo. Então, quando eu peguei a lição, congreguei aqui com ele em Goiânia, no campo de Campinas, por um tempo, acho que por uns 8 anos, eu fui membro lá, um homem muito humilde, extremamente humilde. Homem de Deus, homem direcionado pelo Espírito Santo. Homem que tem uma sabedoria que só quem é direcionado pelo Espírito Santo consegue agir com tamanha sabedoria. Então, a editora Betel escolheu a pessoa certa para comentar essa lição. Aqui nos temas das lições dessa revista nós temos a primeira lição, as raízes do pentecostalismo no Brasil. E aí nós vamos estudar nessa lição um pouco da história das Assembleias de Deus. A lição 2 é a promessa da vinda do Espírito Santo, a promessa dada pelo próprio Jesus, que ele enviaria o Paráclito, o Consolador, o Ajudador. Paráclito
algumas traduções, ela pode ser traduzida, é um termo grego que pode ser traduzida por consolador, por ajudador, por treinador. Poderia ser traduzida por uma espécie de advogado adjunto, alguém que vai à corte para te defender, mas também era um termo utilizado para um treinador. Se algum atleta vai preparar para algo, ele tinha um paráclito para o ajudar nesse treino. Então o paráclito, o Espírito Santo, ele faz esse papel de nos auxiliar, de nos defender. A palavra nos diz que o Espírito, ele nos representa, o Espírito Santo nos representa diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele fala com Deus o que de fato a nossa alma anseia. É através do Espírito, é Ele que faz esse papel. E é Ele também que nos convence, nos prepara, nos ajuda, nos amolda para a nossa caminhada cristã, que culmina com o encontrar com o nosso Criador. Ele que prepara a noiva para esse momento, a noiva do Cordeiro. A lição de número 3, nós temos a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Como eu disse, depois do Pentecostes, depois que é instaurado o tempo da igreja, o Espírito Santo assume um protagonismo. Nós temos no Antigo Testamento a ação da Trindade, né? E quando eu falo Trindade aqui, eu sei que alguém pode entrar e falar. Outro dia eu falei sobre Trindade e um rapaz entrou, comentou que não existe Trindade. Se você não acredita que não existe, tudo bem, é um direito seu não acreditar, né? E aí tentam se justificar, dizer que isso foi criado, mas nós vemos a Bíblia demonstrando a ação da Trindade. Quando você estuda mais a fundo, você percebe que a ação de criar, quando Deus fala façamos, Ele não está dizendo para anjos, Ele está dizendo para a Trindade. Ele está dizendo ali, a gente usa esse termo Trindade, mas Ele está dizendo ali para o concílio dos três que formou todas as coisas. O apóstolo João diz que Jesus era o verbo que estava criando todas as coisas desde o princípio. Então nós percebemos a ação do Filho também no Antigo Testamento, mas há um protagonismo maior do Pai, é uma revelação progressiva. Nós temos a atuação do Pai como protagonista principal, mas tem a atuação do Filho, do Espírito Santo também. Nós temos depois a vinda do Filho encarnando, o verbo que se faz carne, e vindo para trazer esperança à humanidade, para cumprir o papel dele, que o livro de Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, para reconciliar a humanidade que estava distante de Deus. E aí, depois disso, o Espírito Santo começa a assumir o papel de protagonista. Mas a ação do ministério de Jesus foi toda movida pelo poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então, na lição 3, nós vamos ver a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. A lição 4 vai estar dedicada à questão do batismo com o Espírito Santo. A distinção, evidência, propósito e resultado. Nós temos aí uma polêmica porque algumas igrejas mais históricas não acreditam na evidência do batismo através do dom de falar em línguas. Eles acham que era só para aquele tempo, né? E na verdade, não fazendo aqui uma acusação ou coisa do tipo, mas nós percebemos que realmente a ação do Espírito Santo é um tanto limitada nessas denominações, a ponto de não ter liberdade para atuar, para fazer, e nós percebemos que essas igrejas têm uma dificuldade muito grande de alcançar outras pessoas. Porque para alcançar e fazer discípulos, ser testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, só com a ação do Espírito Santo, para que isso aconteça com o dínamos, com o poder necessário para que aconteça de forma... O dínamos é um poder que eu diria devastador. Devastador a ponto de derrubar as fortalezas de Satanás. A lição número 4 vai trabalhar justamente sobre essa questão do batismo com a evidência do falar em línguas. Na lição 5 nós vamos ver o dom da revelação. Muitas dessas denominações históricas não acreditam no dom da revelação, que o Espírito Santo não revela hoje, o que tinha para revelar já foi revelado e não revela-se mais nada, mas nós acreditamos no Espírito Santo que atua
até os dias de hoje. Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na lição 6 nós temos os dons de poder. Lição 7, os dons de elocução, que é os dons de falar, de ministrar, movido pela ação do Espírito Santo, de propagar, de anunciar. O dom de evangelizar, por exemplo, é um dom dado pelo Espírito Santo. Ele distribui dons da forma que ele bem entende para a sua igreja, para que a sua igreja seja edificada. Lição 8, capacidade de servir uns aos outros. Quem foi transformado e alcançado pelo Espírito Santo tem esse senso de servir. Assim como o Cristo que se assentou, serviu seus discípulos, lavou os pés dos discípulos e fala: se eu, sendo mestre de vocês, faço isso, vocês então precisam seguir o mesmo exemplo que o meu. Então, o Espírito Santo nos capacita para servir uns aos outros. Lição de número 9, os dons de Cristo para aperfeiçoar os salvos. Então, é o Espírito Santo, através dos dons, que faz com que os salvos sejam aperfeiçoados. Lição 10, o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. Porque a nossa referência é o Cristo. É o Cristo que foi capaz de dar a sua vida em favor de nós, por amor. Quando somos alcançados pelo Cristo, somos trabalhados pelo Espírito Santo e somos cheios do Espírito Santo, o amor se torna evidente na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ministério. Lição 11. O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Então, o trabalhar do Espírito gera fruto em nós e esses frutos são visíveis, tanto na forma como nós lidamos com o próximo e diante da nossa responsabilidade para com Deus. Lição 12. O fruto do Espírito em relação ao seu portador. E lição 13. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja, até porque a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para encontrar com o seu noivo. Então, eu espero encontrar você aqui nas próximas semanas, estudando as lições, aprendendo cada dia mais, e nesse trimestre o aprendizado é sobre esse tema, a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa encontrar em nós espaço para trabalhar, liberdade para atuar através de nós. E dessa forma, a igreja do Senhor vai rompendo, vai cumprindo o seu propósito, vai rompendo as portas do inferno e resgatando vidas que estão perecendo, tirando elas da direção da morte para encontrar-se com o Senhor da vida, o Senhor da vida eterna. Que Deus os abençoe e fique na paz. Um forte abraço.